Oi, gente. Estou ao vivo. Boa noite, meninas. Hoje é o nosso quarto dia, e o tema é autoaceitação. Esse tema é um tema muito importante, né? Quem aí de vocês se sentem culpadas em algum momento? Culpada por não fazer do jeito que você gostaria de fazer? Culpada porque eu percebo que muitas mães, ao procurarem informações, ao procurarem ser uma mãe mais consciente, elas se deparam mais com seus erros, né? Porque antes disso, muitas costumam agir por instinto ou agir da forma com que foram educadas, vão repetindo padrões e sem consciência não tem tanta culpa, né? Mas quando vocês começam a ter mais clareza, a culpa chega, porque você se depara com os erros, se depara com a sua imperfeição, e como essa culpa é dolorosa, né? Começam a carregar um peso. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Antes, vamos para a nossa respiração diafragmática, né? Curtindo aqui uma musiquinha, separei essa música que eu acho que tem a ver com o tema do dia. Ela chama A Começar em Mim. Vou virar aqui. Vamos virar aqui. Cedo me acorda a oração, é o coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida da televisão. Alguém me explica, por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união? Quero ver mudar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. E se tivesse mais perdão, se no lugar de apontarem tantos erros fossem estendidos mais abraços, mais olhares de aceitação. Se não mais tanto tempo em vão, se nosso bem mais precioso não voltasse quando pra ouvir, pra entender o meu irmão. Posso até sonhar, mas se eu aqui só esperar, Eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Perceber que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Mais amor, haja mais amor.
conhecer, me descrever em teu amor. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Então, gente, deixa eu encaixar aqui. Eu gosto muito dessa música, sabe? Eu acho que a gente pode pensar isso tanto de fora, né? Haja mais amor, ao invés de julgar, apontar, vamos olhar para as coisas boas, para o perdão. E a gente pode olhar isso para dentro também, né? O auto-perdão. Se você quer o amor do outro, se ame primeiro. Se tivesse mais amor e mais perdão, a vida seria mais leve. E se tratando do tema de hoje, né? O tanto que é importante você se perdoar e se aceitar como é. Eu gosto muito dessa frase do Carl Rogers, que diz: o paradoxo curioso é que quando me aceito como eu sou, então eu mudo. E é interessante porque isso não quer dizer que você deve se aceitar e continuar na sua zona de conforto. A gente precisa ter cuidado, porque a linha é tênue, né? Ah, então eu tenho que me aceitar do jeito que eu sou, então eu vou repetir esse erro. Não, porque quando você não se aceita e você só se culpa, você vai sofrer e continuar repetindo os mesmos erros. Porque quando a gente carrega um peso grande da culpa, a gente não enxerga a solução. É como se tivesse algo tapando os nossos olhos, é como se a gente só enxergasse o que está de ruim em nós e não conseguisse olhar para as soluções, né? Então, primeiro nós precisamos nos aceitar. Eu me aceito como eu sou para, a partir daí, poder mudar. Eu aceito que eu erro, eu aceito que eu sou imperfeita. E como é difícil, né? Aceitar a nossa imperfeição. E aí, eu queria saber se vocês já assistiram o documentário da Brené Brown, ela escreveu o livro A Coragem de Ser Imperfeito, e ela mostra o tanto que a gente tem dificuldade de mostrar a nossa vulnerabilidade. Nós sabemos que todos nós somos vulneráveis, todos somos imperfeitos, mas a gente tem uma dificuldade enorme de mostrar essa nossa vulnerabilidade. E principalmente com os filhos, você não quer se mostrar imperfeita, você não quer errar. E o tanto que é importante, porque ela não enxerga a vulnerabilidade como uma fraqueza, né? Ela enxerga realmente como uma coragem. Mostrar que eu erro, mostrar que eu sou vulnerável, isso é muito corajoso. E é isso que a gente precisa nutrir em nós, sabe? Até para poder mudar. E é importante demais a gente pensar que quando você tem a coragem de mostrar que erra, principalmente para o seu filho, você está entregando uma maravilha para ele, sabe? Você está entregando um conhecimento, uma sabedoria de que eu erro. Se eu, que sou sua mãe, sou sua referência, erro e estou aqui para assumir o meu erro, para te pedir desculpa, você está passando a mensagem para ele. Você também pode errar. Porque quando você quer se manter em uma postura de perfeição, não, eu não posso errar, e quando eu erro, eu nem falo que errei, porque senão eu vou ter muitos pais, muitas mães que acham que vão sair da autoridade, de um lugar de autoridade quando pedir perdão para o filho. E é muito pelo contrário. A criança ela vai ter muito mais admiração e ela vai se aceitar como ela é também, a partir do momento que os pais demonstram as suas fraquezas, né? Demonstram
demonstram a sua, essa palavra aí, fraqueza não, demonstram as suas vulnerabilidades. Quando você pode demonstrar isso para o seu filho, você está entregando uma dádiva nas mãos deles, que é, você também vai errar. E aí, ele vai crescer se aceitando como ele é. E você já percebeu de onde que vem essa dificuldade de não se aceitar? Essa dificuldade de aceitar os seus erros e de livrar da culpa? Muitas vezes isso veio lá da infância, quando nós fomos caladas, quando nós fomos humilhadas, né? Quando os nossos erros foram enxergados como ruim. Quando a gente associa o erro de uma criança a algo ruim, a algo que merece punição, humilhação, vergonha e dor, a gente cresce achando que não podemos errar. A gente cresce sem aceitar os nossos erros. A gente cresce com essa culpa, né? Por quê? Porque lá na infância nos ensinaram que errar é feio. Quando eu erro, eu sou castigado. Quando eu erro, eu sou punido. Olha o peso disso, né? Quando a gente começa a pensar de onde que veio toda essa minha dificuldade de me aceitar como eu sou, de me perdoar, aí você começa a refletir de onde que isso vem, né? E na maioria das vezes tudo vem lá da infância, vem lá da nossa criança interior. E isso serve para fazer a gente refletir, né, sobre as nossas atitudes perante a criança. Como que você age diante de um erro dela? Né? Você demonstra o seu amor, apesar do erro, né? Você demonstra que o erro não define a criança, e o erro também não te define. O seu erro não te define. E o erro, ele é um excelente professor. Se a gente sabe olhar para ele como uma oportunidade de aprendizado. O quanto o erro nos ensina que a cada momento, a cada dia, eu tenho uma oportunidade de fazer diferente e de aprender com aquilo. E se eu me coloco numa posição de que eu não posso errar, ou até às vezes finge que não erra, não assume, e não, eu tenho que ficar aqui numa postura de perfeição, uma postura ilusória aí de perfeição, você acaba não aprendendo com os erros, e muito pelo contrário, repetindo os mesmos erros. E o interessante a se pensar é que existe um processo nessa mudança. Eu acredito que todas vocês que estão aqui estão vivendo esse processo, porque quando os pais ainda estão na inconsciência repito, ajo através do instinto, não penso sobre o que eu estou fazendo com a minha criança, vou repetir e não sei de novos caminhos, não tenho consciência do que é melhor, não existe dor, não existe culpa, né? Não existe arrependimento, você simplesmente vai fazendo sempre da mesma forma. Isso é o primeiro estágio. O primeiro estágio não existe dor, mas também não existe crescimento. E o segundo estágio desse processo de evolução e de mudança de hábito é um estágio onde você já colocou luz. Já colocou luz através do conhecimento, né? O conhecimento serviu para abrir sua consciência de que, opa, esse caminho não está legal, não quero repetir mais esses comportamentos, porque eu sei o que isso vai gerar na minha criança. Quando eu já tenho consciência disso, mas ainda não consigo agir como eu gostaria, essa fase gera muita culpa. Mas vocês já passaram da fase da escuridão, né? Do agir por impulso e é assim mesmo e vamos embora, né? Piloto automático e pronto. Vocês já passaram dessa fase, eu acredito que todas vocês que estão aqui. A segunda fase, ela vem carregada de culpa por causa da consciência. Enquanto a gente não tem consciência, a gente não tem culpa. E que bom que vocês estão se sentindo culpadas ainda, porque vocês vão sair daí, vocês precisam sair daí. Mas vocês vão passar para a terceira fase, que é, a partir do momento que eu pego essa culpa, tiro das minhas costas porque pesa, dói e é difícil carregá-la, tiro ela e trago para as minhas mãos, eu transformo em autorresponsabilidade, que é olhar para o que fiz e pensar
Como fazer diferente? Qual é a solução para esse erro? O que eu fiz? Se conscientizar, sabe, gente? Essa terceira fase é eu me conscientizo e eu me esforço para fazer diferente. Não vai ser fácil, porque o seu cérebro já está condicionado a agir de determinada forma. Os caminhos já estão traçados ali no seu cérebro, então ele automaticamente vai te levar a agir da forma como você sempre agiu. Quando você se conscientiza e quer mudar, vai ser difícil, vai precisar de esforço, mas é possível. Então, eu acredito que vocês estão nessa fase, tenho culpa e tento fazer diferente. Quando não consigo, vem a culpa. E aí, a dica que eu dou é, transforma essa culpa em oportunidade. Nossa, eu errei. Deixa eu olhar aqui o que eu posso fazer diferente. Porque aí o seu cérebro ele não vai lá para a dor da culpa, para a dor do sofrimento, não. Ele foca na solução. Deixa eu ver. E já traça um caminho mental do que você vai fazer da próxima vez. Isso ajuda demais, gente. Porque quando a gente só sofre com a culpa, você fica lá se lastimando. Ah, eu não queria fazer isso, não queria fazer isso. Tá, mas e aí? O que você queria fazer? E pensa, no momento em que você está carregando essa culpa, nossa, olha o que eu fiz para o meu filho, já pensa, já bola uma estratégia da próxima vez que acontecer a mesma coisa ou algo parecido, o que eu vou fazer? Quando você pensa antes, você já traça de levinho no seu cérebro o próximo caminho. E aí, quando a situação se repetir, vai ser mais fácil você traçar por esse novo caminho. Por mais que precise de esforço, claro, porque ainda é tudo muito novo, né, para o seu cérebro, mas aos poucos esse caminho ele vai se fixando cada vez mais. E aí você passa para a quarta fase, que é conseguir agir da forma que você quer com muito mais facilidade, sem aquele esforço todo da terceira fase. E aí já não vem carregado de culpa, carregado de dor. E isso não quer dizer que você não vá agir da outra forma nunca mais, né, gente? Porque aí não existe perfeição. Sim, muitas vezes você vai voltar para o velho caminho, mas esse novo caminho já se torna mais frequente. E aí eu gostaria de saber em qual fase que você se encontra. Primeira, segunda, terceira ou quarta? E eu deixei aqui para vocês 3 dicas para se livrar da culpa, desse peso da culpa, né? Primeira dica, se conscientizar de tudo que te faz se sentir culpada. Então, observe o que faz sentido e o que não está no seu controle. Porque muitas vezes eu percebo que tem coisas que sim, faz sentido. Você fez algo ali na hora da emoção, explodiu, deixou a raiva tomar conta, fez algo que não gostaria. Ok, fez sentido, mas se conscientiza disso. O que aconteceu? O que aconteceu antes? O que foi enchendo o meu copo, né? Porque vai enchendo aos pouquinhos até transbordar. O que me fez encher? Se conscientize, pense nos fatos. Beleza, conscientizei, agora eu vou criar uma solução da próxima vez. Agora, se não tiver no seu controle, se você pensar, gente, isso não dependeu de mim, isso foi um fato externo que não teve nada a ver comigo, desencana e né, abre mão disso aí. Você não tem que ter controle sobre as coisas que não tem como você atuar, né? E aí já defina se faz sentido ou não. Primeira coisa, se conscientizar. Segundo passo, se realmente fez sentido, se você poderia ter agido diferente, assuma. Assumir e compartilhar. Compartilhe, fala para o seu filho o que você gostaria de ter feito diferente, que você não foi bacana o que você fez. Peça desculpa, porque isso vai ensinar também o seu filho a pedir desculpa, vai ensiná-lo a como agir quando ele errar, quando ele fizer uma coisa que ele não gosta, né? Você já vai ser exemplo para ele, exemplo de humildade, exemplo de honestidade. Né? E exemplo de se mostrar vulnerável. Assim, a sua criança ela não vai crescer com esse peso todo. Então, assumir e compartilhar, converse sobre os seus comportamentos, sobre os comportamentos que você não quer repetir, peça desculpa, compartilhe também para as pessoas mais próximas. Desabafar faz bem, né, gente? Desabafar sobre as coisas que você não quer repetir mais e faz bem e até te reforça a fazer diferente da próxima vez. E 3 é o que eu te falei sobre o traçar um novo caminho, né? Trace um novo caminho mental sobre como você quer agir da próxima vez, porque aí o seu cérebro vai sempre focar na solução e não vai ficar focado ali no erro, naquela dor de, não deveria ter feito, né?
Depois eu quero que vocês façam esse exercício aqui, viu, gente? Agora liste algumas características boas sobre você mesma e perceba o quanto sua criança é sortuda por te ter como mãe. Seja grata, aplauda seu próprio esforço. O quanto isso é importante e a gente não costuma fazer, né? A gente aplaude o esforço de quem está de fora, mas não aplaude o nosso próprio esforço e não é grata por nossas atitudes. Então, a gratidão ela é importante demais. E essa questão de você listar as características boas também é importante, porque muitas vezes você está viciada em enxergar só seus defeitos, só os seus erros, e as suas qualidades, e tudo que você faz de bom para você mesmo e para o seu filho. Vamos listar isso aí? Vamos focar nisso aí para que isso se multiplique? Né? A gratidão, eu assisti um vídeo, a Elaine até me mandou esse vídeo de novo, lindo, da mulher falando sobre a gratidão e sobre a reclamação, né? O tanto que a gente está acostumado a reclamar, e quando a gente reclama, a palavra reclama é clamar duas vezes, o é repetição. Então, toda vez que a gente reclama de algo, reclama do nosso comportamento, reclama do comportamento da criança, a gente está clamando novamente. Então, isso se repete em nossa vida. E a gratidão, né? Agradecer. Agradecer é fazer a graça descer. Então, toda vez que a gente agradece, a gente também se enche daquilo que a gente está agradecendo. Então, vamos focar na gratidão e reclamar menos e focar nas suas qualidades e no seu esforço, né? Do mesmo jeito que a gente precisa focar no esforço da criança, você também precisa focar no seu esforço e olhar para tudo que você tem de bom, para não ficar sofrendo com essa vulnerabilidade que é tão positiva, né? É positivo a gente se mostrar como é, porque assim também a gente se reconecta com aquela essência que eu disse lá, que vem da criança, que a gente se afasta dela. Vamos reconectar com a nossa essência, e a nossa essência é vulnerável. E outra coisa importante é que a vulnerabilidade, quando a gente consegue essa autoaceitação, nos aceitar como a gente é, olhando para o erro como um erro que pode ser feito de forma diferente e aceita isso, a gente se aproxima das pessoas. É incrível, porque todo mundo é imperfeito, todo mundo é vulnerável. Se a gente quer estar em uma postura de perfeição, não, eu não erro, eu não admito os meus erros, eu não vou fazer porque o que os outros vão pensar de mim, você se afasta das pessoas, porque ninguém é perfeito, né? E ninguém vai se identificar com essa falsa perfeição. E o mesmo acontece com os seus filhos. Quanto mais você se mostra vulnerável, mais você se aproxima deles. Isso é muito bonito. É bonito a gente mostrar que erra, é bonito a gente, né, a gente ter essa consciência de que tá tudo bem, o outro também erra e eu vou me conectar muito mais com o outro porque ele é igual a mim, né? A gente erra em momentos diferentes, em situações diferentes, mas isso conecta, porque a pessoa vai falar, não é só eu que erro, ela também erra. Isso é muito bonito. Eu até escrevi uma coisa aqui que eu queria ler para vocês, que um psicólogo, eu vou deixar para vocês, ele chama Alexandre Coimbra, se não me engano. Eu gosto muito das coisas que ele fala, e ele falou assim, a perfeição da mãe é uma tragédia para o filho, porque ele começa a se enxergar muito menor. O filho cresce nas suas falhas, sabendo que ele também falha. Quando surgir a culpa, pense na reparação. Mostre sua vulnerabilidade. Olha que bonito isso, né? O filho cresce nas suas falhas, sabendo que ele também falha. Então, o quanto você tem a ensinar para os seus filhos sendo imperfeita? A maravilha da imperfeição, né? A coragem mesmo de ser imperfeito. Então, vamos nos conectar com essa coragem de mostrar quem somos nós, independente de nossos erros, né? E mostrando as nossas falhas, mostrando a nossa vulnerabilidade e olhando sempre para a solução, para não sofrer com o peso da culpa
transformar aí essa culpa em autorresponsabilidade, para que a gente também não fique nessa zona de conforto e nesse piloto automático só repetindo sempre os mesmos erros, né? Que a gente tem que tomar cuidado com isso. Autoaceitação não tem a ver com isso. É se aceitar para assim mudar. Eu escrevi alguns mantras aqui para vocês. Eu quero compartilhar. Depois eu vou deixar num post. Se vocês gostarem, vocês dão uma printada aí, coloca no fundo de tela do celular. E toda vez que você se sentir culpada, vocês repetem esses mantras. Que é o seguinte. Mantra para quando você cometer um erro. Não deixarei que um erro defina meu dia, ou minha vida, ou meu jeito de maternar. Não deixarei que um erro defina meu dia, ou minha vida, ou meu jeito de maternar. Gente, eu acho que esse mantra é muito importante, principalmente nessa época em que a gente está vivendo, de Instagram, de redes sociais, onde as mães vivem postando as coisas e, assim, eu vejo que existe uma comparação muito grande, né? As mães acabam se comparando com a outra. Nossa, olha como que a outra faz e eu ainda não consigo fazer. E a gente não pode comparar o nosso bastidor com o palco de alguém, né? Ainda tem isso. As pessoas postam só o palco, não postam o que está por trás, né? Não posta toda a vulnerabilidade que está ali por trás, tudo que ela erra, tudo que ela faz de errado, só posta as coisas legais. Então, a gente também ter discernimento de que aquilo ali é o palco de alguém, não comparar o meu bastidor com o palco de alguém, é muito importante para uma sanidade mental mesmo. E toda vez que você se sentir mal, repete isso. Não deixarei que um erro defina meu dia, ou minha vida, ou meu jeito de maternar. Né? Seu erro não te define. Outra coisa, meu filho ainda me ama. Se você se sentiu culpado por ter gritado, por ter feito alguma coisa aí muito ruim com seu filho, não sei, por ter batido nele, perdi a paciência, bati e sacudi, repita esse mantra. Meu filho ainda me ama. Assuma, peça desculpa, abraça, sabe? Utiliza o amor, o afeto para isso. E repita esse mantra. Meu filho ainda me ama. Não vou deixar um tropeço virar uma queda. Quando você foca demais no erro, demais na culpa, isso pode até intensificar, né? Porque ao invés de focar na solução, você foca tanto na culpa que a tendência é repetir os mesmos erros. Não deixa um tropeço virar uma queda, né? Bola para frente, bola pro novo momento, pro novo dia que você pode fazer diferente. E o próximo é exatamente isso. Eu sei que consigo fazer diferente da próxima vez. Eu sei que consigo fazer diferente da próxima vez. Esse mantra vai te ajudar a fazer diferente da próxima vez. Outro. Cada dia, cada momento é uma oportunidade para reparar meu erro. Cada dia, cada momento é uma oportunidade para reparar o meu erro. Cada dia é uma página em branco, né? Que você pode reescrever aí. Então, não tenha medo, gente. Não tenha medo de se mostrar vulnerável, de demonstrar o seu erro. Né? E o mais importante também, para que a sua criança não cresça com toda essa carga, ao invés de culpá-la, ao invés de puni-la, humilhá-la, envergonhá-la porque ela errou, não. Demonstre para a criança que errar é humano. Foque junto com a criança em soluções. Você fez isso, agora o que nós podemos fazer a partir de agora? Né? Coloque sua criança para pensar no que ela pode fazer. Não estou falando de cantinho do pensamento não, hein, gente? Estou falando, pergunte para ela. Você bateu no seu colega, o que você deve fazer agora? Sabe? Deixa a criança refletir. E se ela não souber, ajude a construir as soluções e não foque no erro. Né? Assim ela vai aprender muito mais e ela vai crescer se aceitando. Ela vai crescer com mais leveza do que nós crescemos. Né? Essa carga pesada, essa culpa pode se transformar. Se vocês conseguirem educar dessa forma, sem focar tanto nos erros da criança, mas focando nas soluções, nas reparações, na autorresponsabilidade. Eu queria falar mais uma coisa. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui importante.
acredito que é só isso. Eu gostaria que vocês compartilhassem comigo qual que é o principal desafio para vocês em relação a esse tema. O que que vocês não conseguem aceitar em você mesmo? O que que é difícil? O que que te faz se sentir culpada, paralisada enquanto mãe, né? Vamos compartilhar para que a gente possa... vamos compartilhar nossas vulnerabilidades, né? Para que a gente possa se ajudar lá no grupo. Eu acho que isso é muito importante. E até porque vai conectar muito mais a gente, né? Vai conectar muito mais as mães quando umas começam a saber que não são só elas que erram. Todo mundo erra, todo mundo é vulnerável, todo mundo é imperfeito. E outra coisa que eu queria dizer é a questão do perfeccionismo, né? Quando a gente é muito cobrado na infância, a gente cresce com esse perfeccionismo que traz tantas consequências negativas para a nossa vida, né? Quanto mais a gente quer estar em uma posição de perfeição, quanto mais a gente quer fazer as coisas perfeitas, mais a gente paralisa. Porque a gente sabe que a gente não vai conseguir fazer do jeito que a gente gostaria. Isso paralisa, isso leva à autossabotagem, leva à procrastinação, isso leva a várias coisas que nos afastam do que a gente realmente quer, de quem a gente realmente gostaria de ser. Né? Porque quanto mais eu quero estar em uma posição que eu não consigo, mais eu vou me autossabotando. Porque eu sei que não vai ficar do jeito que eu quero. Né? E isso a gente pode pensar em tudo, em todas as áreas na vida, no trabalho, né? Nas relações. Vamos perceber se a gente leva esse perfeccionismo para frente, para que a gente possa se desapegar e fazer. Mesmo que não tiver do jeito que eu quero, eu vou fazer, né? Mesmo que eu não consiga fazer ainda tudo que eu quero, eu vou fazer um pouquinho, porque assim a gente vai se libertando, se liberando do perfeccionismo, né? Então é isso, gente. Esse tema eu acho que é importantíssimo. A gente precisa abrir mão dessa perfeição para que a gente possa nos aceitar e aceitar o outro também. Porque quando você se cobra demais, você acaba cobrando demais do outro, cobrando demais do seu filho. E quando você consegue desapegar um pouco dessa autocobrança, se aceitar como você é, você tem mais facilidade de aceitar o seu filho ou sua filha como ela é. Né? Claro, mostrando o caminho, mas sem tanta cobrança, sem tanta rigidez. E também você vai cobrar menos do outro, vai aceitar o outro como ele é. Então, começa em nós, né? Começa na autoaceitação, para depois a gente poder aceitar o outro. E é isso, gente. Espero eu compartilhar de vocês lá no grupo, para a gente bater mais um papo sobre isso, porque eu realmente acho que esse tema é importantíssimo. Tá bom? Então, ficamos por aqui. Até amanhã, no nosso 5º dia. Amanhã vamos falar sobre a infância. Um beijo, gente!